Olá, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus para seguir com a nossa tarefa de refletir sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, A Fé Remove Montanhas. E por me concederem essa oportunidade de adentrar as residências de vocês, os domicílios de vocês, eu sou muito grato, porque para mim é muito importante poder estar com vocês nesses poucos momentos, desejando que todas, que todos estejam bem, estejam com saúde, a fim de que nós possamos aproveitar este encontro, ainda que através dos meios digitais, para trazermos um pouco de paz, trazermos um pouco de consolo, trazermos um pouco de esperança para as nossas almas que se encontram aflitas nestes tempos difíceis pelos quais passa a humanidade terrena. Então, antes de nós iniciarmos, façamos uma oração sincera, endereçando a Deus, o nosso Pai, toda a nossa gratidão pelos dons da vida, da saúde, pela família que temos, pelo trabalho que realizamos, que nos garante o sustento, pelos amigos, pelos familiares, pelas circunstâncias todas de nossas vidas, ainda aquelas que representam desafios, pois sabemos que estas circunstâncias, além de refletirem a vontade superior ao nosso respeito, são para nós oportunidades de crescimento, de reparação de erros do passado, de amadurecimento espiritual, a fim de que nos libertemos de todas estas questões que trazemos das vidas anteriores, para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva mais leves, mais purificados, mais livres das correntes que nos atrelam a esses momentos de loucura, de irreflexão, pelos quais todos nós certamente passamos. A Jesus, o Mestre querido, pelo carinho de sempre, pela dedicação com que se ocupa de cada um de nós na humanidade da Terra, na medida em que prometeu que todos encontraríamos o reino dos céus em nossos corações. Mas para tanto se faz necessário o nosso esforço, o nosso sacrifício em prol do nosso adiantamento. E aos espíritos amigos que estão sempre conosco, e especialmente nestes momentos, trazendo-nos suas boas energias, suas boas vibrações, seus pensamentos que nos inspiram e que nos orientam. Que nós possamos aproveitar esta comunhão entre os dois planos da vida, para que possamos crescer um pouquinho, que seja hoje e sempre. Então nós vamos iniciar esse estudo do capítulo 19, 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Remove Montanhas, que tem no primeiro item o poder da fé. E temos a passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos ensina o seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se, de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter
com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e os versos que vão de 14 a 20. Então vejamos primeiro entender bem esta passagem, né? Jesus havia permanecido um tempo lá no Monte Tabor, onde houve a transfiguração, onde houve o encontro dele com os espíritos do profeta Elias e de Moisés. Ele estava acompanhado, né, por Pedro e por João. E quando ele desceu, então ele é abordado por este homem que lhe suplica auxílio ao seu filho, que se via possuído, né, obsedado por espíritos do mal. E aqui usa a palavra demônio, mas nós temos que lembrar que na época a palavra daimon, né, do grego daimon, não tinha o significado que acabou adquirindo posteriormente, né, deste ser terrível das trevas. A palavra daimon queria significar um gênio, né, um espírito, de um modo geral. Então o menino se via vítima da ação desse espírito e tinha convulsões, caía, sofria muito. E o pai desesperado recorrera antes aos discípulos que estavam na base do monte, mas não aconteceu nada. E aí Jesus então se dirige a este espírito que, com a sua autoridade moral, espiritual, faz com que esse espírito se afaste e o menino se cure, né, dessa doença espiritual, porque a obsessão de fato é uma doença espiritual. E aí os discípulos que antes tentaram e não conseguiram, ficam perplexos, vão até Jesus perguntar: mas por que o Senhor conseguiu e nós não? E aí Jesus traz essa lição tão importante, né, dizendo que lhes faltou fé, né, por causa da vossa incredulidade, ausência de credo, ausência de fé, né? A palavra credo, né, vem de crer, né, de acreditar, e a palavra fé, na verdade, tem outra raiz, que é de fides, que é de fidelidade. Mas ali o sentido podemos entender basicamente como o mesmo, né? A falta de fé dos discípulos. Tanto que na sequência ele diz: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, quase que não se consegue ver um grão de mostarda, dirias a esta montanha: mova-te daqui para ali, e a montanha mudaria, né? Então faltou fé, segundo Jesus, para que os discípulos pudessem ter operado a libertação daquele menino do espírito, né, que o perseguia, que o obsidiava. Então nós precisamos, a partir daí, buscar esta reflexão que o Kardec traz no capítulo 19 a respeito do poder da fé. Então, num sentido próprio, né, específico, a fé, o poder da fé, é para aquela pessoa que tem confiança em si mesma, que acredita na sua capacidade de remover montanhas. E quais seriam essas montanhas, né? Lembrando sempre que Jesus utilizava uma linguagem figurada, né? Fazia uso desses recursos para impressionar aqueles que o ouviam e tentar fixar nas suas mentes e nos seus corações os seus ensinamentos. Então, as montanhas a que Jesus se refere nesse trecho são as dificuldades, os obstáculos que todas nós encontramos em nossas vidas cotidianas, né? Começando pelas dificuldades que há em nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cobiça, a nossa incapacidade
de lidar com pessoas difíceis, a nossa dificuldade em perdoar, enfim. Essas são montanhas, são obstáculos ao nosso progresso que precisam ser removidos. Além das outras todas, né? Que dizem respeito à nossa sobrevivência, ao nosso relacionamento na família, os nossos relacionamentos na sociedade, as dificuldades todas com as quais nós nos deparamos. Então, a confiança em si mesmo dá à criatura a possibilidade, as forças, a energia para ir gradativamente superando estes obstáculos, removendo estas montanhas da sua frente, né? Então esse é um sentido muito próprio, né, de fé, a fé em si mesmo, a confiança em si mesmo que todos nós devemos ter. Por que nós devemos ter? Porque nós somos todas nós, indistintamente, filhos e filhas de Deus. Fomos criados por Deus. Com que propósito? Com que finalidade? Deus criou cada um de nós para sermos felizes, para alcançarmos as culminâncias da elevação, da pureza, da sabedoria, da bondade e do amor. Quando? Quando nós superarmos todas as nossas imperfeições que ainda trazemos, quando nós adquirirmos toda a moral e todo o saber. Ou seja, quando nós conseguirmos, e todos nós conseguiremos alcançar este estágio de espírito puro, de espírito perfeito, tendo assim o privilégio de estar em contato direto com o pensamento de Deus e poder executar no universo as vontades de Deus, que é o caso de Jesus. Jesus é um espírito assim, né? Um espírito crístico que já alcançou esta perfeição. Então, assim como Jesus já alcançou, todos nós um dia alcançaremos esta condição. Então, se nós acreditamos nisso, de que somos criaturas de Deus, criadas para esta felicidade, para esta perfeição, temos que também acreditar que trazemos em nós os potenciais infinitos para realizar tudo aquilo que nós desejamos ou tudo aquilo que se faz necessário em nossa vida. Claro, não estamos falando aqui de situações esdrúxulas, né? De situações até inconcebíveis, mas estamos falando das situações da nossa vida, pois se um determinado desafio se nos apresenta, é porque não há dúvida, e não tenhamos dúvida, de que temos sim a condição, a capacidade de lidar com esse desafio, ou superando, ou vencendo, ou nos conformando, aceitando aquela realidade, porque ela reflete a vontade de Deus para nós. Então, muitas vezes, quando nós dizemos vencer um desafio, não estamos necessariamente dizendo que aquele desafio precisa ser removido, retirado, né? Mas talvez nós tenhamos que aprender a viver com aquela situação, aprender a seguir em frente a despeito daquela situação. Então, nós somos capazes disso também, né? Porque há coisas que nós não podemos mudar, não dependem de nós e que nos afetam. Então, o que fazer? Seguir adiante, lutando, buscando viver da melhor forma possível a despeito daquela determinada situação. Mas tantas outras há que cabe a nós fazermos algo para superá-las, né? Se nós estamos enfrentando uma enfermidade, é nosso dever buscar todos os recursos em nós mesmos, mas também fora de nós, nos recursos da medicina, das terapêuticas disponíveis, para ficarmos curados daquela doença. Se estamos numa dificuldade, num relacionamento, precisamos buscar em nós as habilidades de comunicação, as habilidades ligadas ao sentimento,
as condições para perdoar e assim vencermos os obstáculos naquele relacionamento. Ou então termos a capacidade de desfazermos aquela relação uma vez que ela não se apresenta adequada para nós e ou para a outra pessoa. Isso também é uma maneira de superar um obstáculo, né? Não podemos ficar eternamente numa relação que não está sendo positiva, que não está trazendo benefícios para um ou para ambas as pessoas, por mera vaidade, por teimosia, por orgulho, ou por interesses, seja lá o que for. Não é? Se não há mais o sentimento, se não há mais nada que una aquelas duas almas, então de fato é melhor que haja uma separação antes que coisas mais graves possam acontecer. Então esta capacidade para solucionar os problemas, para superar as montanhas de nossa vida estão em nós, né? Fazem parte da nossa natureza de espíritos filhos de Deus, né? Então esse é o sentido próprio da fé. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que sentem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim, que é parecida, né, com a maneira tratada no item anterior, né, a fé em si mesmo, né, mas aqui é no sentido de com relação a que algo vá realmente acontecer, né? Então, por exemplo, a humanidade da Terra, né, está vivendo uma situação grave, difícil, sem precedentes na história recente com relação à pandemia, que já completou um ano, não sabemos ainda quanto tempo demorará até que a maioria da população esteja imunizada e a taxa de contágio diminua e a gravidade da pandemia em si permita que as pessoas vivam uma vida praticamente normal. Não sabemos quanto tempo isso ainda levará. Esperemos que o menor tempo, não é? Todos nós temos essa expectativa. Mas uma coisa é certa, e nós não podemos duvidar. A humanidade superará esta pandemia. Mas o que é que te dá essa certeza, Cícero? O que me dá essa certeza que deve ser compartilhada por todas, por todos nós, é que a humanidade já enfrentou em períodos passados situações também muito difíceis, situações muito dolorosas, situações muito complicadas e superou, não é? Então não será esta situação que é grave, que requer cuidados, que requer pesquisas no campo científico, investimentos das autoridades, atenção, responsabilidade no comportamento dos indivíduos para que nós superemos. Mas isso passará. Tudo passará, né? Então é esta certeza de que por mais grave que possa ser e é a atual pandemia, ela chegará a um momento em que não trará mais este nível de tensão, de preocupação, de receio com que nós estamos vivendo já há um ano. Não é verdade? Então, tudo vai passar, não é? Então, a pessoa que se encontra numa situação de depressão, não é? Que é uma doença grave, que requer cuidados, precisa, né, ela precisa se cuidar e precisa receber cuidados de profissionais, de especialistas, da própria família, ela precisa ter a certeza que isso vai passar. Não sem um esforço, não sem um trabalho, né, nesta direção, mas vai passar. Tudo vai passar, né? Então é esta fé, esta confiança em que alguma coisa vai acontecer, independentemente do cenário, das circunstâncias, das pessoas que hoje podem estar ocupando determinada posição, mas que não estarão lá, não ficarão lá por toda a eternidade. Até porque nós não somos eternos. Então,
por mais poderosa que possa parecer aquela pessoa, por mais influente, por mais rica, por mais talentosa, por mais, enfim, destacada que seja a sua posição, a sua condição, isso também passará. Não é? Porque o que nós somos de verdade é apenas aquilo que temos de conquistas morais e intelectuais. É isso que nos define perante a vida, perante Deus. A nossa situação na Terra, como pessoas na sociedade, como profissionais, como políticos, enfim, como artistas, como jogadores de futebol, como celebridades, ou como simples trabalhadores, operárias, isso tudo é passageiro. Isso tudo representa apenas um meio do qual Deus se serviu para que nós pudéssemos, nesta vida, passar pelas situações e experiências necessárias a este momento, a este estágio em que nós nos encontramos da nossa evolução espiritual. Então tudo isso vai passar, nada disso é permanente, nada disso é perene. Então nós temos que carregar conosco esta certeza, né? Porque a fé, ela tem a ver também com a humildade. Porque é muito diferente quando eu digo assim, eu digo não, né? Quando a lição diz assim, que nós devemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade de superar problemas, da presunção, né, do orgulho, da vaidade, que faz com que eu me sinta melhor e superior às outras pessoas. Isso é um erro. Né? Essa presunção de me achar acima do que os demais, ela vai naturalmente fazer com que em algum momento eu me perceba caindo. Né? Essa presunção, esse orgulho, essa vaidade, por mais que dure, por mais que eu mantenha essa aparente posição, situação, ela um dia me levará à derrota, à queda. Né? Porque ela não é correta. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima do que qualquer um dos seus semelhantes. Não podemos nos colocar abaixo, o que é diferente. Né? Aquelas irmãs, aqueles irmãos que carecem de autoestima, que se consideram incapazes, que se consideram não merecedores de serem amados, de serem bem-sucedidos, de serem felizes nos seus empreendimentos, nas suas relações afetivas, não é? Essa é uma postura também equivocada que nós devemos trabalhar em nós, porque nós somos sim merecedores de tudo aquilo que Deus, na sua infinita generosidade, coloca à nossa disposição. Todo o universo, ou não vamos dizer do universo, porque nós ainda não somos capazes de navegar pelo universo, mas tudo que há no planeta Terra está à nossa disposição, para que nós possamos usufruir equilibradamente, evidentemente, racionalmente, de maneira a não criar problemas para nós mesmos diante de um uso irracional dos recursos, mas os recursos estão aí para serem utilizados. Hoje em dia, com a tecnologia, a pessoa não pode dizer que eu não faço tal coisa porque eu não sei fazer. Hoje, o conhecimento, qualquer conhecimento, está ao alcance de alguns toques no teclado ou na tela do seu dispositivo. Né? Eu não sei fazer pão. Né? Nunca fiz pão, eu não sei fazer pão. Basta entrar aí num aplicativo qualquer, fazer uma pesquisa lá, vídeo ensinando a fazer pão. Nós vamos encontrar dezenas, centenas, no nosso idioma, né? Não estou falando nem em outros idiomas, no nosso idioma, pessoas ensinando passo a passo como fazer os mais variados tipos de pão. Eu gostaria tanto de
fazer jardinagem, de cuidar do jardim, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, eu não sei como começar. Vai e procura, né? Em textos, em livros, em vídeos, é informação abundante sobre como cuidar do seu jardim. Então, hoje nós não podemos alegar que a falta de conhecimento, seja qual conhecimento for, nos impede de fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo aqui, evidentemente, vamos entender, eu gostaria tanto de fazer uma cirurgia cerebral, né, de ser um grande cirurgião. Ok, eu vou ter que estudar para isso, né? E estudar muito para isso. Não é assistindo um vídeo que eu vou aprender a fazer cirurgia no cérebro, tá certo? Mas eu sou capaz de fazer cirurgia no cérebro se eu me dispuser com vontade, com determinação, entrar na faculdade, cursar a medicina, fazer uma especialização em cirurgia, fazer uma especialização em neurologia, eu vou sim, dentro daqui 8, 9, 10 anos, ser capaz sim de fazer uma cirurgia cerebral. Por que não? Nada nos é impossível quando nós nos determinamos, tá certo? Quantos exemplos nós vemos aí de pessoas que, pelas circunstâncias em que nasceram, em que foram colocadas, nós diríamos, jamais essa pessoa sairá dessa situação. E que com luta, com sacrifício, com determinação, com disciplina, conseguem sair daquela situação, estudam, encontram trabalho, têm sucesso no trabalho ou no seu pequeno empreendimento, prosperam, casam, constituem família, educam seus filhos da melhor maneira possível. De onde vem essa? Foi sorte. A pessoa nasceu virada para a lua. Não existe isso. Não existe sorte ou azar. Existe determinação, força, coragem, fé, disciplina. É muito fácil querer conquistar as coisas. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai fazer eu ganhar na loteria, né? Isso não é fé, isso pode ser até uma crença, mas isso não é fé, tá certo? Porque pode ser que sim, esteja na minha pauta ganhar na loteria, pode ser que não esteja na minha pauta ganhar na loteria, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é jogar na loteria, tá certo? Porque se sequer eu jogo na loteria, como é que eu vou imaginar que Deus vai me fazer? Não, eu vou sair de casa e vai dar um vento e um bilhete premiado vai bater no meu rosto. Haja fé, não é? Haja fé para acreditar nisso. Então, não vamos confundir as coisas, né? Ter fé em Deus, ter fé em nós mesmos, na nossa capacidade de superar obstáculos, sim, a lição é clara a esse respeito. Quando Jesus diz aos discípulos, vocês poderiam sim ter curado o menino que estava obsidiado, tá certo? Mas lhes faltou algo que é fundamental, a fé, né? Essa certeza de que Deus está com vocês. E aquilo que vocês fizerem por amor ao seu semelhante, com fé em Deus e com fé na capacidade de vocês obterão. Esse é o ensino que está traduzido nessa passagem, né, do Evangelho. Depois nós temos ainda a questão das curas magnéticas, né, que é tratado aqui no item 5, da seguinte maneira, né? Quando a pessoa ela é portadora, e isso é uma peculiaridade de determinados indivíduos, que está definida no seu organismo físico e energético, uma capacidade magnética acima da média. Quando a essa capacidade se junta uma fé poderosa, este indivíduo sim é capaz de promover certos efeitos, né, como as curas, por exemplo, e outros, né, movimentar objetos, imprimir registros, né, em câmeras fotográficas, enfim, porque ele une, né, uma peculiaridade da sua constituição orgânica, energética, né, do seu perispírito, do seu corpo, a uma fé, a uma força poderosa
que faz com que ele seja capaz de produzir. Então, quando Jesus realizou curas, ele realizou muitas curas, não curou a todos, vamos lembrar disso, né? Jesus curou, mas não curou a todos. E em diversos momentos, quando ele curou um cego, quando ele curou um paralítico, quando ele curou um leproso, ele fez a seguinte advertência: vá e não peques mais, porque senão o mal volta agravado. Ensinando o que aquela pessoa que ele acabara de curar? Olha, você está sendo libertado do mal, porque você cumpriu o tempo estabelecido para a tua expiação. Então eu tenho o poder que me é concedido por Deus para te libertar da tua expiação. Mas atenção, essa expiação aconteceu porque no passado você errou. Então, se você não quer que este efeito se produza sobre você novamente, e talvez ainda com maior gravidade, porque você já aprendeu a lição, trate de não se equivocar mais. Então, ele curava alguns, porque identificava naquela pessoa já o término do seu resgate. Então, o seu magnetismo, né, de espírito perfeito é capaz, né, de desfazer o mal causado pelos vírus, pelos bacilos, pelos agentes, né, patológicos, e curar aquele indivíduo, aquela pessoa, né? A passagem da mulher que tinha hemorragia e que tenta ver Jesus e que simplesmente toca na sua túnica, e no ato de tocar a sua túnica ela já se percebe instantaneamente curada, sem que sequer Jesus lhe tenha endereçado um olhar ou uma palavra, né? Mostra o poder deste magnetismo do mestre Galileu, né? E ele percebe e diz assim: alguém me tocou. E eles estavam no meio de uma balbúrdia, de uma confusão, gente para todo lado, não é? Alguém me tocou. Aí os discípulos: mestre, o senhor está de brincadeira, né? Gente aqui fazendo um tremendo esforço aqui na contenção, na segurança, para não deixar o povo chegar perto do senhor. O senhor vem dizer que alguém lhe tocou? Ora, tenha paciência, né? Ele falou: não, saiu de mim uma virtude. Né? Então ele percebeu que alguém o tocou de modo especial. Não é? E com o seu magnetismo, sem que sequer ele tivesse consciente, mas a fé daquela mulher que foi até Jesus, na certeza de que se o visse, se falasse com ele, se ao menos tocasse a sua túnica, ela se curaria de uma moléstia que se arrastava já por longos anos, e assim fez, assim aconteceu. E ele diz à mulher: a tua fé te curou. Né? A tua fé te curou. Então, da mesma forma que o indivíduo pode promover uma cura pelo seu magnetismo, pela sua fé, mas não nos enganemos. Somente se a outra pessoa que está sendo tratada, digamos assim, se o paciente for merecedor dessa cura, tiver condições na sua ficha, no seu histórico, para ser curado. Do contrário, ele pode ter a sua dor amenizada, ele pode se sentir melhor, mas ele ou ela não será curado, não será curada. Por quê? Porque não chegou o momento, não é? Aquela moléstia, ela tem um caráter pedagógico, educativo para aquela pessoa. Então, enquanto a lição não for aprendida, a moléstia não vai embora. A moléstia persistirá. Então, por mais poderoso seja o curador, o curandeiro, não é? A benzedeira, não é? Hoje em dia, pelo menos nas grandes cidades, já não se ouve tanto falar. É possível que aí pelo interior do país, nas localidades mais simples, ainda nós encontremos essa figura tão querida, né, da benzedeira. O que é a benzedeira? É uma pessoa portadora de um magnetismo, né, e que foi ensinada a ter uma fé poderosa e com seu amor, o seu carinho, a sua vontade de ajudar, efetivamente ajuda, efetivamente presta um auxílio àquelas pessoas que a procuram. Né? Então, Deus sempre permitiu a presença dessas pessoas na humanidade, principalmente naquelas comunidades, naquelas regiões
mais simples, mais humildes, que não tinham os recursos da medicina à disposição. As próprias tribos indígenas, né, sempre tem lá o seu pajé, né, o indivíduo que aprende o poder curativo das plantas, né, das rezas, dos chás, etc., e que é o médico, é o guia espiritual daquela tribo, daquela comunidade de espíritos. Então, isso é uma realidade, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de fora do normal nestas circunstâncias. Fazem parte das leis divinas, das leis naturais. Mas isso tudo tem a ver com a fé, né? A fé em nós mesmos, a fé em Deus. Essa fé religiosa, não é? Que ela pode ser racional, então nós podemos e devemos buscar a fé, mas a partir de uma compreensão, a partir de um entendimento. Mas, lamentavelmente, nós ainda temos muitos irmãos, muitas irmãs, que praticam uma fé cega, uma fé em dogmas. Né? O que são dogmas? Né? São verdades que uma autoridade religiosa impõe e que não pode discutir, não pode questionar. Nós temos no catolicismo, e aqui não vai crítica ao catolicismo, apenas para nós entendermos bem o que é essa fé cega, dogmática. Né? Nós temos no catolicismo uma série de dogmas, por exemplo, a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Diz basicamente que Deus, Jesus e o Espírito Santo são três entidades e ao mesmo tempo uma entidade só. E aí, se a pessoa raciocinar um pouquinho, fala, mas como assim? Como é que três podem ser um? Não é? Aí você vai até o pároco, vai até o padre, né? E pergunta, né? Me explica, padre. Ah, filho, isso é um mistério da fé. Você tem que acreditar porque é assim. Então isso é um dogma. Tá certo? Isso é um dogma. Não é racional. O que a doutrina espírita nos diz? Que Deus é a inteligência suprema, o criador de tudo que existe no universo. Seres vivos e seres não vivos, inorgânicos, não é? Jesus, quem é? Jesus é um filho de Deus, não é o filho de Deus, porque todos somos filhos de Deus. Então Jesus é um filho de Deus que já alcançou há muito tempo, muito antes da Terra ser criada, o grau de perfeição espiritual, e que foi incumbido por Deus de criar o planeta e de colocar para viver no planeta Terra toda uma humanidade de espíritos. Que espíritos são esses? Criaturas de Deus, irmãos de Jesus. Não foi Jesus que nos criou, foi Deus que nos criou. Jesus criou um mundo físico, cercado por um mundo espiritual, evidentemente, para permitir que nós viéssemos habitar esse mundo físico. Então nós somos irmãos de Jesus. Tá certo? Irmãos de Jesus. Então, como é que Deus e Jesus podem ser uma única pessoa? Não é? E Jesus sempre diz, isso que eu faço não é de mim, é de meu Pai, foi meu Pai que me mandou, foi o Pai que me enviou. Ele sempre se referiu a Deus como o Pai dele. Quando ele fala assim, eu e Deus somos um, ele não quis dizer que era uma única pessoa, mas que era um único pensamento. Porque ele, como Espírito Crístico, ele tinha acesso ao pensamento de Deus. Paulo também não fala isso, já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim? Tem essa passagem, né, nos escritos de Paulo, Saulo, né, de Paulo. O que ele quis dizer? Que ele deixou de ser aquela personalidade humana cheia de defeitos, de orgulho, de vaidade, de ambição, e passou a ser um servidor da causa do Mestre. Então as suas ações, as suas palavras refletiam ou procuravam refletir integralmente o pensamento de Jesus. É isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer que se transformou em Jesus. Como Jesus não se transformou em Deus. Tá certo? Então, nós precisamos buscar essa fé raciocinada, que usa a inteligência, né? Que reflete. E a doutrina nos fornece esses elementos. Não que as outras religiões não devam ser seguidas ou não devam ser praticadas. De maneira nenhuma estamos aqui defendendo isso. Cada um segue a sua religião, né? Cada um pratica
o seu credo livremente, de coração, com sinceridade. Mas nós precisamos estar atentos para não sermos, talvez, envolvidos em situações que não nos são favoráveis por conta de uma fé cega, de uma fé irrefletida, de uma fé que muitas vezes não produz o melhor para nós. Tá certo? Então, essa é a ideia de buscar uma fé pela razão. Porque aquilo que nós entendemos, nós acreditamos. Né? Por isso a razão, usar a inteligência. E nós, criaturas humanas, fomos criadas por Deus, basicamente com dois atributos: o raciocínio e o livre-arbítrio, a liberdade. Né? Claro que o raciocínio ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, mas a liberdade, nós somos livres. Livres, inclusive, para pensar, para refletir e tomar decisões, as melhores decisões, a partir desta reflexão. Então, cuidado com essa fé baseada em dogmas, né? Que não aceitam debate, que não aceitam questionamento, que não atingem o nosso raciocínio. Por isso, tanta incredulidade, por isso, tantas pessoas, desde a época em que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, tanta incredulidade, porque as pessoas se deparavam com esses elementos de fé inexplicáveis, ininteligíveis a um raciocínio, a um questionamento básico e, portanto, deixavam aquilo de lado. Não, eu prefiro não ir por este caminho. Mas não tinha nada para pôr no lugar. O Espiritismo, então, vem nesta época da humanidade, para mostrar com clareza, com objetividade, com racionalidade, as verdades divinas de Deus, o nosso Pai, que atuam em todo o universo, sobre todas as suas criaturas. Muito bem, o nosso tempo chegou ao final. Eu, como sempre, só posso agradecer profundamente a cada um de vocês, por estarem conosco aqui, prestigiando este momento, participando, fazendo seus comentários, enfim, e desejar a todos muita paz, muita saúde, muita paciência, muita fé, muita esperança que dias melhores virão. E eles virão. Tenhamos a certeza disso. Muito obrigado. Fiquem com Deus.